Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção de Deus. A gente aqui mais uma vez para poder continuar o estudo do livro de Êxodo, né, irmãos? Aleluia. Hoje é o capítulo de número 10, né? Ainda Deus fazendo grandiosos sinais no Egito, né? Aqui nós vamos falar da oitava, aleluia, e glória a Deus, da nona praga, aqui nesse texto aqui, né? Capítulo 10. Deus fazendo algo, irmãos, extraordinário. Não só para aquele povo daquela geração, né? Para ter temor, respeito, submissão a Deus e a sua palavra. Você fala assim, mas pastor, até aqui nesse capítulo você vê que ninguém se submete. Principalmente o faraó. Meu irmão, sinais estavam acontecendo. Trazendo para os dias nossos hoje, sinais estão acontecendo, milagres, cura. Ah, pastor, eu não vejo. Meu irmão, vai orar então. Nós temos visto aqui, e muitos outros irmãos têm visto. Temos contado milagres, temos vivido milagres, temos visto milagres. Mas o que difere? A falta de obediência, irmão. Submissão. As pessoas se acham independentes de Deus, que não precisam dele. As pessoas vão ouvir você, líder, você pastor, você a esposa do pastor, você aí um evangelista, você um presbítero, você um homem ou mulher de Deus, vem a eles com a palavra, com a verdade. Aleluia, não querem obedecer, mas estão vendo milagres, estão presenciando milagres, estão vendo a mão de Deus operando. Jesus fala para nós na palavra, é o último capítulo de João, Evangelho de João, e o penúltimo. Se fosse colocado todos os milagres que Cristo tinha feito, não haveria livros suficiente nessa terra. Irmão, hoje não é diferente, irmão. Falta a obediência ao Senhor. Nessa época do Egito, a mesma coisa. Amém? O capítulo 10, ele tem glória a Deus. Aleluia. 29 versículos, né? O versículo 1 fala assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele anunciou o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, né? Aleluia. E para que conte aos teus filhos e aos filhos dos seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que, aleluia, saibais que eu sou o Senhor. 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. 4. Do contrário, se recusares deixar o meu povo, até eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Meu irmão, que tremendo, meu irmão. Uma vez Jesus falou assim: ai de ti, se Tiro, Corazim e outras cidades tivessem te visto, os sinais que vocês viram tinham se arrependido. E aquele povo que estava com Jesus, irmão, era sinais todo dia, era cura todo dia, era libertação de pessoas de demônio todo dia, era uma mão poderosa de Deus usando o Senhor Jesus ali através do Espírito Santo e coisas extraordinárias acontecendo. E aquele povo não se rendia, não o reconhecia como Deus, como Senhor. Aleluia, hoje não é diferente. Ah, pastor, não é assim não, é assim, meu irmão. Pessoas têm visto milagres. Quantas pessoas nós conhecemos nessa caminhada nossa, irmãos? Por misericórdia de Deus. Já foram curados, tocados, situações foram mudadas. Cura para passar por uma cirurgia e outros tantos sinais. As pessoas receberam de Deus, foram curadas por Deus, foram libertas por Deus, viram milagres, irmãos. Foram quase morrer, estiveram à beira da morte, hoje estão vivos e vivas, mas ainda não entregaram sua vida por completo a Jesus. Meu irmão, é o ser humano. O ser humano é duro de coração. O ser humano não quer se render. O ser humano quer que o Criador, o Todo-Poderoso, faça para ele. E ele não quer fazer nada para o Criador. Cuidado, isso é muito sério. Vivemos dias assim, irmãos. Não foi só aqui no Egito.
dias de Jesus e hoje nesses dias. Cuidado, meus irmãos. Aí depois na grande tribulação, falamos disso em alguns vídeos, né? Muitos ainda não vão se arrepender. É o ser humano, meu irmão. Você, Jesus, ele manda você cuidar de vidas de ser humano, que é duro de coração. Você ter paciência com eles, orar por eles, ajudar eles. E às vezes eles ser ingrato com Deus e com a sua vida. Meu irmão, Jesus passou isso, nós temos que passar também. Moisés aqui estava passando, irmão, junto com Arão. É forte isso aí. Continuando aqui, ó, no 6. Encherão as tuas casas e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem nos teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra nos dias de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Aleluia. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Irmão, o Egito estava despedaçado. Tudo que tinha acontecido tinha acabado com o Egito, irmão. E o Faraó ali firme, altivo, arrogante. Os seus auxiliares já temendo, irmão, de coisas piores que iam acontecer. Temendo a Deus, irmão. Irmão, há pessoas que temem a Deus, irmão. Que vê você falando, pregando, mas ainda não chegaram-se. Continua. Não deixe de pregar, irmão. Almas temos que ganhar para o reino dos céus. Aleluia. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: ide e servi, aleluia, ao Senhor vosso Deus. Porém, os quais são os que hão de ir? 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanho, e com os nossos gados, havendo de ir? Porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Aleluia. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes convosco mais intenções? Não há de ser assim. Ide somente vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, eu expulsar da presença de Faraó. Irmão, Faraó aqui, irmão, chamando Moisés e Arão com más intenções. Deus falou: deixa ir o meu povo. É desde as criancinhas até os mais velhos, irmão. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Irmão, ainda há uma relutância, ainda há uma resistência, ainda há um povo duro, irmão. Ainda há um povo que quer se opor contra nós, a igreja. Meu irmão, você fala assim: pastor, não pode. Pode sim, meu irmão. Na grande tribulação, na parte do milênio, que são 1000 anos, que o próprio Senhor está aqui governando. Irmão, deve ser, nós não vamos passar por isso, a igreja, irmão. Mas deve ser algo, né, grandioso. A Bíblia fala, irmão, e eu creio na palavra, que passando esses 1000 anos, irmão, o diabo vai ser solto. E aquele povo que esteve ali junto com o Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer, ainda vai ouvir o diabo e se voltar contra Deus. Meu irmão, é o coração do homem, do ser humano ingrato. Ingrato! Mesmo vendo a mão poderosa de Deus, irmão. E, meu irmão, não fique aí assustado, não, irmão. Nós estamos lidando com esse tipo de povo, irmão. Muda a época, muda os nomes, as culturas, mas o homem continua o mesmo, irmão. Só Jesus para ter misericórdia. Olha o que diz a palavra aqui para nós, irmão. Ó. Louvado seja Deus. É o 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu-se, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Olha, irmão, esse mesmo vento que já em outras pragas estava em cena. O poder, o controle de Deus, irmão. Ó, todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e
pousaram sob todo o seu termo, eram muito numerosos. Aleluia. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque era mandado por Deus. E quando Deus faz é perfeito. Mas pastor, era para destruição ali da parte, vamos dizer assim, do tesouro que era o Egito tinha, que ainda algumas plantações, né? Os oficiais já tinham falado nos versículos anteriores, o Egito estava arruinado, agora ia chegar, irmãos, a parte mais difícil, chegar ao zero. Irmão, às vezes Deus precisa tratar com algumas pessoas, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, às vezes na sua congregação, meu pastor, na sua rua, ao ponto de pôr a pessoa no zero, no nada, a qual ele não consegue falar, bater no peito, para ele se dobrar a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Hoje eu reconheço que o Senhor que está no controle. Meu irmão, deixa Deus trabalhar. Não peça misericórdia. Deixe Deus fazer, irmão. Ele sabe como fazer. Aleluia. Olha o que fala a palavra aqui, ó. O 15, pois encobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem toda a terra do Egito. 16. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão. Ele lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. 17. Agora, pois, peço-vos que vos perdoeis o pecado, e esta vez ainda que orareis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. 19. Então o Senhor fez assoprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar, e nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Fala assim: mas pastor, isso é difícil de entender. Não é não, irmão. É Deus no controle. É Deus fazendo. É Deus agindo. É Deus operando. É Deus realizando o querer, o seu propósito. Nós temos que só estar obedientes à voz do Senhor. Aleluia. Olha aqui, do 21 ao 29, irmãos, a nona praga, trevas, irmão. Algo que você não vai ver novamente. Igual foi com os egípcios, aconteceu em outra parte na Bíblia. Não, irmãos. Eu não conheço. Se você já viu na Bíblia escrito, coloque aí no comentário aí. Não vi. Desse jeito foi com os egípcios. Não teve mais com ninguém. Olha aqui, a palavra fala aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Você fala assim: mas como, irmão? Trevas que se possam apalpar. Nós vamos chegar lá. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel, todos tinham luz nas suas habitações. E, meu irmão, imagina a pessoa ficar 3 dias sem poder levantar, sem fazer nada. Aterrorizado. Em outras palavras, irmão, porque vinha de Deus com medo. E as pessoas podiam tocar naquelas trevas e apalpar, irmão. Era um sinal tão diferenciado que nunca houve em lugar nenhum, para que aquele povo se voltasse de coração, pedisse misericórdia, perdão, gritasse, chorasse para Deus, o Deus dos hebreus, meu irmão. Deixou muante calasuque amandelabracaia. Deus vai fazer sinais na sua vida. Pessoas que estão aí dando risada, pessoas que estão falando mal de você, da sua vida, pegando o seu passado, algo que não é verdade, falando. Deus vai fazer sinais, irmãos, que as pessoas vão ficar aterrorizadas. Ah, o senhor está falando que vai ter trevas como no Egito? Não.
Mas as pessoas não vão ficar tão chocadas que elas não vão ter ação diante do sinal que Deus vai fazer, para que esse povo se converta, meu irmão, para que esse povo respeite Deus na sua vida, para que esse povo pare de falar mal, pare de criticar. Quando vier a pensar em falar mal, vão lembrar dos sinais, vão lembrar desse sinal que Deus vai fazer. Não estou dizendo que vai ser esse tipo de sinal que não. E vão ter que respeitar, vão ter que falar, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida deles, Deus é na vida desse povo. Aleluia! Para que esse marque, irmão. Às vezes a marca é uma cicatriz, às vezes a marca é uma dor, às vezes a marca é uma perca, às vezes a marca é algo que vai ficar lembrando o resto da vida, mas vão ter temor a Deus e se converter ao Senhor. É assim que Deus faz, irmão. Deus está fazendo uma marca aqui na história da humanidade, irmão. Não é só no Egito. Isso ia ser falado para sempre, ser contado para filhos, gerações, o que o Deus dos Hebreus fez. E assim que vai ficar na sua vida também essa marca. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui a palavra fala aqui, irmãos, ó. Oh, aleluia. 24. Então Faraó chamou Moisés e ele disse: Ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e os vossos gados, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu não tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus? 26, 27, 28 e 29. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem numa unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos e lá. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morreremos. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Irmão, veio uma ameaça aqui, humana. Às vezes você está tendo ameaça. Estão falando que vão te matar. Estão falando que vão matar a sua família. Estão falando que vão matar o povo de Deus, que é a igreja. Meu irmão, você é de Deus, irmão. A Bíblia fala que é fiel o Senhor, que não deixa o maligno te tocar. Meu irmão, o homem não pode te tocar se Deus não permitir. Acredite no Senhor, creia no Senhor, sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, irmão. Porque na mão de Deus nós estamos protegidos. Agora, irmão, o homem, o inimigo nos odeia. Não tem misericórdia. Deus tem. E livra, e guarda, e proteja. E esse sinal que falamos agora há pouco aqui, irmão. Deus vai fazer algo aí. É você que está vendo. Não sei. Não te conheço. Pode ser a primeira vez que você está vendo. Ou você já está acompanhando. Deus vai fazer algo que vai marcar a sua vida. Pessoas que até hoje não se renderam, Senhor, vão se render. E vão dizer: Deus é na sua vida. Meu irmão, creia. Creia! Aqui, o Deus, o Espírito Santo na vida de Moisés fala: ó, nunca mais você vai ver o meu rosto. Deus já estava avisando a Faraó que a dureza do coração dele ia acontecer algo mais trágico do que já havia acontecido nessas 9 pragas que foi dada ao Egito. Meu irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a pessoa não se arrepender, você que está vendo pela primeira vez, agora, pedir perdão a Cristo. Meu irmão, você está acompanhando, você está afastado. Volte para Jesus hoje, meu irmão. O dia de amanhã não pertence para nós. Até meia-noite você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Esteja na mão do Todo-Poderoso. É difícil, pastor. Quem falou que é fácil? Mas Deus vai te ajudar. Deus vai te perdoar os seus pecados. Deus vai renovar a aliança com você. Amém? Irmãos, capítulo 10 encerrado. O Senhor Jesus te abençoe. Ajude nós aí no joinha, orando, compartilhando esse link. Isso tudo é feito para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.